Palavra do Senhor nesta noite para as nossas vidas. Livro do profeta Chorão. Jeremias capítulo 23, versículo 6. Hoje, mais uma vez, nós tivemos uma reunião abençoada e o pastor falou sobre serviço. E nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E quando nós entramos na casa do Senhor, a nossa vida deve estar postada única e exclusivamente para adoração a Deus. E no momento em que vamos participar da palavra do Senhor em comunhão, devemos estar então 100% ligados no que nos diz a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo de número 6. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome com que nomearão: o Senhor, justiça nossa. Livro do Gênesis, capítulo 29. Diz assim a palavra do Senhor no versículo de número 10. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, levantou a sua voz e chorou. Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, que era irmão de seu pai e era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra, bendizemos o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que esta palavra possa falar ao nosso coração nesta noite. Que nós estejamos receptivos à tua palavra. E que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de ministrar aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Eu gostaria de começar a mensagem nesta noite falando sobre o tema da nossa mensagem, que é: o Senhor é a nossa justiça. O Jeová Tsidkenu. Quantos de nós aqui já sofreram desprezo, decepção, rejeição? A dor de uma rejeição, segundo a ciência, ela está diretamente ligada ao mesmo campo da dor física. Eu creio que muitos aqui já passaram por dor física, uma dor crônica que parece não ter fim. Assim é a dor da decepção, do desprezo. E o que nós vamos tratar aqui nesta noite, falando sobre a família de antecedentes de Jesus Cristo, Jacó, Lia e Raquel. Eu creio que todos aqui conhecem a história de Jacó. Mas hoje nós queremos falar o avesso da história de Jacó, que talvez você ainda não ouviu falar. O nome Jacó significa suplantador, enganador. E a história de Jacó e Esaú nos mostra que, em um dado momento, Jacó, sentindo a necessidade
de Esaú, que era de se alimentar, enganou, comprando o direito da sua primogenitura, trocando por um prato de lentilhas. E às vezes nós julgamos Jacó, sujeito sem vergonha, enganador. Ele enganou Esaú. Mas é preciso nós compreendermos que a palavra de Deus nos mostra que todo o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus. E que Deus conhece passado, presente e futuro. Deus sabia como aconteceria todas aquelas coisas e como ele faria com a vida de Jacó dali por diante. Criticamos Jacó, acusamos, mas era um propósito de Deus naquele momento. Havia um projeto de Deus naquela situação. Jacó, agora enganado, recebe do seu pai uma ordem para que ele se retire. E seu pai então decide abençoar tanto Jacó quanto Esaú. Mas Jacó teve a bênção da primogenitura, e o seu pai então mandou que ele saísse para a terra de Labão, seu tio. E Jacó então sai encaminhado em direção às propriedades de Labão. E diz a palavra do Senhor que ele encontra ali homens descedentando o rebanho. E ele então se aproxima e pergunta: vocês conhecem por aqui um fazendeiro famoso, irmão de Raquel? Labão. E eles disseram: sim, conhecemos. E a sua filha, aliás, irmão de Rebeca, e a sua filha está vindo aqui, Raquel está vindo aqui. E ela vai trazer o gado para tomar água nesse poço, porque aqui é onde todos descedentam os seus rebanhos. E quando chega ali Raquel, Jacó se aproxima do poço e tira a pedra e dá de beber ao rebanho que Raquel estava levando. E diz a ela: olha, vai e diga para o seu pai que eu sou filho de Rebeca, irmã dele. E eu venho trazer boas notícias da nossa família. Ele já havia perguntado para os outros pastores de ovelha como estava Labão, se ele estava bem, se eles o conhecessem, como é que ele estava passando. E eles, como o conheciam, então disseram para ele boas notícias: Labão está bem, um próspero fazendeiro. Jacó então é levado por Raquel até a casa de Labão. E desde o primeiro momento em que Jacó vê Raquel ali à beira do poço, ele se apaixona por ela. E chegando diante de seu tio, começa a trabalhar na fazenda. E depois, em um dado momento, ele chega e diz: tio, eu gostei da sua filha e quero me casar com ela. E como naquela época era tudo muito tranquilo, tudo muito fácil, porque era na base dos dotes. E ele disse: olha, você precisa pagar por isso. Você tem condição de pagar por isso? E Jacó, apaixonado que estava, porque um homem apaixonado, ele fica meio desnorteado, meio sem juízo. E disse: o preço que o senhor colocar, eu pago. Até parecia que ele tinha muito dinheiro, ele estava ali na condição de um trabalhador daquele fazendeiro. Mas ele disse assim: eu quero que você trabalhe por ela 7 anos. Combinado. Vou trabalhar por ela. E diz a Bíblia que Jacó então trabalhou por Raquel 7 anos. No dia do casamento, ele se enfeita todo, se programa todo. E para o casamento, Labão manda Lia. Uma mulher desprezada, rejeitada. O nome dela significa vaca selvagem. Quem vai querer casar com uma mulher que chama vaca selvagem? Não sendo uma vaca já é um perigo danado. Jacó então acorda pela manhã e quando ele vai ver com quem é que ele se deitou, Lia, ou Leia, alguns chamam de Leia.
O nome deriva do Lerá. E quando ele chega para Labão, ele disse: meu tio, o senhor me enganou. Eu trabalhei 7 anos por Raquel e o senhor me entregou Lia. Labão então chega e disse: meu sobrinho, eu não te enganei, essa é a lei, essa é a regra. Não se dá primeiro a mais nova em casamento, se dá a mais velha. E Lia é a mais velha. Mas o senhor fez um trato comigo. Sim, eu fiz um trato de dar a você uma filha, mas ninguém apareceu antes para se casar com Raquel, com Lia. Então eu tinha que te dar Lia primeiro. E ele disse: então eu trabalho mais 7 anos por Raquel, mas é ela que eu quero. E ele então trabalhou 14 anos para adquirir o direito de se casar com aquela mulher. Passados alguns anos, Lia tem o seu primeiro filho, Rúben. E aí começa a nossa história, onde Deus começa a trabalhar no impossível e modificar as situações. A Bíblia nos diz, queridos, que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, nem os nossos pensamentos são os pensamentos do Senhor. Ainda nos diz a palavra que Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. E agora, a mulher rejeitada produz um filho para o seu marido. E começa a intriga entre Raquel e Lia. O dia estava amanhecendo. Lia sabia que seria descoberta. Como foi? Mas ela foi agora a primeira mulher a se engravidar. Provocou isso uma ira em Raquel, sua irmã. E naquela ocasião, a mulher que não gerasse filho para seu marido era como uma pessoa amaldiçoada. Raquel então começa a se lembrar de toda a situação. Fui eu que encontrei esse homem. Eu fui a primeira pessoa com quem ele se encontrou e a quem ele beijou. E agora essa intrusa se casou com ele primeiro. E ainda tem um filho antes de mim. Que situação é esta? Sentiu-se agora humilhada. Raquel e Lia, a rejeitada, começa a mudar a sua história. Eu abro um parêntese para lembrar a vocês que uma pesquisa feita há poucos tempos mostrou que 75% dos maiores empresários do mundo foram pessoas que sofreram rejeição na sua vida. Rejeição dos pais, rejeição de amigos, rejeição de esposas ou de maridos. Foram rejeitados. E dentre eles muitos foram violentados nos seus direitos. 75% se tornaram os maiores empresários do mundo. E eu quero te dizer uma coisa: todas as vezes que você se sentir rejeitado, o braço do Senhor estará aberto para te amparar e para te socorrer, para te proteger e para reverter o quadro da sua vida e para mostrar que aqueles que um dia pisaram em você vão poder te ver glorificando o nome do Senhor e sendo por Ele engrandecido. A história de um dos maiores homens que a ciência conheceu, Albert Einstein, diz que quando ele era criança, a professora escreveu um bilhete e mandou que ele levasse para a mãe dele. E a mãe pegou aquele bilhete, leu, e ele disse: mãe, o que é que está escrito nesse bilhete? Ela disse: olha, meu filho, aqui está escrito que você é uma pessoa tão inteligente, tão superior, que você não pode estudar naquela escola. E nós vamos ter que escolher uma escola melhor para você. Muitos anos passaram, morreu a mãe dele. E ele vai recolher então os despojos da casa,
pegou ali um quadro bonito que tinha na parede, e ao retirar o quadro, atrás dele tinha um bilhete pregado. E era o bilhete da sua infância, da sua escola. E quando ele abriu aquele bilhete, ele leu, estava escrito: o seu filho é tão burro, tão ignorante, que ele nunca vai ser nada na vida, não vai dar nada que presta. Se vire com seu filho, porque não tem lugar para ele nessa escola. Mas ela havia dado para ele uma mensagem diferente. Rejeitado que ele foi, se tornou então o maior cientista de todos os tempos. E até hoje o cérebro dele é estudado para saber como e por que ele se tornou essa pessoa tão brilhante. E voltando para a nossa história, quando Rubem nasceu, aquela mulher então, estéril, Raquel, se sentiu envergonhada, decepcionada. A infertilidade era vista como uma maldição. Mas Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó que a família deles produziria descendentes, e do meio de todas as famílias, eles seriam abençoados. Ele escolheu Raquel, Raquel era estéril. Deus conhece todas as coisas. Ele disse que a família seria abençoada. Como a família seria grande e abençoada se ele permitisse o casamento diretamente com Raquel? Ele não se casaria com Lia. E ali cessaria a história da promessa de Deus. Deus conhece todas as coisas. Jacó raciocinou então que somente Deus podia lhe dar filhos, possibilitando que ela contribuísse para essas bênçãos. Raquel, porém, não teve paciência e ofereceu Bila para ter filhos com Jacó. Eu quero te dizer mais uma vez nessa noite: os planos do Senhor são muito além dos nossos planos, e nós não conseguimos enxergar como Ele está trabalhando em contragosto à nossa vontade, porque o Senhor Jesus disse: seja feita a tua vontade. Quando Deus viu que em comparação com Raquel, Leia era odiada, Ele abriu o ventre dela, e Raquel continuou estéril. Quando nasce Rubem, o seu nome significa: eis aí o teu filho, contemple o teu filho. Isso apontava para uma coisa importante. Começava ali a história daqueles ou daquela família que daria geração à promessa de Deus do nascimento do Filho de Deus. Quando o Senhor Jesus estava sendo batizado, veio uma voz do céu e disse: eis o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Rubem apontava para o grande dia da chegada do Filho de Deus. Mas se fosse de Raquel, ele não teria nascido. Agora, passa mais um tempo, e nasce o segundo filho, Simeão. Simeão vem da palavra chamar, significa ouvir. E Lia escolhe esse nome porque ela disse: o Senhor ouviu a minha oração. E a Bíblia nos diz, amados, que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, a esses Ele ouve. Ele ouviu a oração de Lia, deu a ela mais um filho, Simeão. O fato de Deus ter ouvido Lia indica que ela havia orado por uma situação. Meu Deus, não permita que eu seja como a minha irmã, não permita que eu seja estéril, me dê filhos. Parece que ela era uma mulher fiel a Deus. E em João capítulo 9, versículo 3 está escrito que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, a esses Ele ouve. Mais uma vez Lia se engravida, e Raquel ali esperando, olhando: quando será a minha vez, quando será a minha sorte? E nasce Levi, e com ele nascem as esperanças que Jacó reconhecesse em Leia o propósito de Deus.
Mas ele não se rendeu a isso. E mais uma vez decepciona Lia, ou Leia. E ela dizia, como está escrito na Bíblia: agora esta vez se ajuntará a mim o meu esposo, porque eu lhe dei à luz 3 filhos. Mas Jacó não se sentiu achegado a Lia. Continuava apaixonado por Raquel. Continuava a saga de rejeição de Lia. Raquel, entristecida, preocupada, não tinha filhos. E Deus abre mais uma vez a madre de Lia e lhe dá mais um filho. Levi significa unir-se. Ela deu esse nome achando que Jacó se uniria mais a ela. Mas essa unidade aponta para a palavra de Cristo, que veio para juntar as ovelhas dispersas da casa de Israel. Veio para unir o homem a Deus. Veio para religar o homem com Deus. Porque ele mesmo disse: o Filho do homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E o objetivo da vinda de Jesus era pagar o preço pelo resgate de toda a humanidade. E Levi aponta para isso. Nós somos chamados gentios, rejeitados, isolados, desolados, desamparados. A Bíblia diz que outrora nós estávamos desamparados, desgarrados como ovelhas, assim rejeitados como estava Lia. Abre o Senhor mais uma vez o ventre e lhe dá mais um filho, Rodá, ou Judá. E sem saber ela, estava gerando os antecedentes de Jesus Cristo, os antecedentes de Davi, que depois daria linhagem a Jesus, porque Jesus é descendente da tribo de Judá. E Judá, ou Rodá, significa louvor, ou louvar. E nos chama para um momento de adoração e louvor, de rendição total ao Senhor. E como resgatados que somos pelo precioso sangue de Jesus Cristo, temos o dever de retribuí-lo com louvor, com adoração. Louvar ao Senhor através das nossas vidas. Louvor é uma forma de exaltação, de gratidão pelas promessas alcançadas. E Lia estava satisfeita. Para ela já estava bom, 4 filhos. E com isso ela estava dizendo: Senhor, eu te servirei por todos os dias da minha vida com imensa alegria, porque o Senhor me deu 4 filhos. A Bíblia nos diz, queridos, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. E não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. E Deus nos chama para sermos filhos. E Ele nos vê como filhos independente da nossa situação. Ele nos convida a orar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ele ouve a nossa oração, como diz o nome Simeão. E se lembram bem, Simeão foi o nome do profeta que pegou Jesus nos braços para apresentá-lo diante da congregação. Ele também é o Deus chamar. Um Deus que está sempre presente conosco em toda e qualquer circunstância, independente da situação que estivermos enfrentando. E Ele é o Deus que nos une e que une a família através do precioso sangue de Jesus Cristo. E se você quer fazer parte desta família, a palavra do Senhor nos diz: se com a tua boca confessares, se com o teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. A história de Lia não acaba por aí. Mas ela chegou ao 4º filho, que era o filho da promessa de Deus para dar sequência à geração vitoriosa que viria a ser a igreja do Senhor.
Nasce então Zebulon, e o seu nome significa exaltado, louvado seja Deus, um presente de Deus. O nome dele deriva do nome Zabal, que quer dizer exaltar, honrar. E a outra etimologia ou terminologia da palavra está no Zevet, que significa presente. Zebulon foi o 10º filho de Jacó com Lia, o 6º dela. Ele foi também o fundador da tribo de Zebulon, que peregrinou pela terra prometida. E ela tem mais uma filha, Diná, julgada. O nome significa julgada, mostrando que aquela mulher havia sido julgada, havia sido rejeitada. E significa juízo, julgamento, apontando também para que depois da salvação, depois de conhecermos o Senhor e de sabermos que somos salvos, fomos por Ele julgados, limpos, lavados, purificados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ainda de sua serva Zilpa, mais 2 filhos, Gate ou Gade, que significa feliz. Aser. Alguns historiadores apontam como sendo o significado do nome justiça. E aí está a palavra que nós queríamos chegar até você, de Jeremias capítulo 23, versículo 6. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e esse será o seu nome, Jeová Tsidokenu, o Senhor, justiça nossa. A justiça de Deus sobre a vida de uma mulher rejeitada, de uma mulher desamparada, angustiada, triste, mas que deu a volta por cima, trazendo raiz do nosso Salvador. E finalmente, para não deixar desamparado Raquel, o Senhor dá a ela 2 filhos, Isacar. Dá a ela José e Benjamim. E dá uma filha, Diná. Benjamim significa filho da felicidade. E José, o provedor, aquele que acrescenta, aquele que aumenta. José então agora vendido a mercadores e depois vendido a Faraó, se tornou próspero e ainda propiciou prosperidade aos egípcios e aos hebreus. Queridos, a promessa do Senhor para abençoar o povo de Israel estava projetada em um caminho traçado muito diferente dos propósitos do homem. Talvez se Jacó tivesse escolhido da maneira como o seu coração mandasse. Talvez se ele tivesse decidido pelos seus caminhos e não tivesse aceitado a direção de Deus, nós não seríamos descendentes desta maravilhosa família. Mas Deus havia prometido a Abraão, Deus havia prometido a Isaac, Deus havia prometido a Jacó, que deles nasceria a descendência do Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o rei dos reis, aquele que venceu. A igreja do Senhor, a cada dia que passa, a cada ano que passa, vem sofrendo as mesmas dificuldades que aconteceu no processo de Lia. Quantas vezes fomos rejeitados? Quantas vezes fomos humilhados? Quantas vezes nós fomos desprezados? Essa semana eu recebi um vídeo interessante. E essa mensagem já estava preparada. Um homem fazendo uma obra de caridade, saiu do meio daquela obra de caridade, dirigiu-se para um hotel 5 estrelas,
e desejava hospedar ali. Quando ele chega na recepção, ele foi desprezado e muito mal recebido. A recepcionista falou para ele que ele não tinha capacidade nenhuma de se hospedar naquele hotel, porque ali era um hotel 5 estrelas, e ela poderia indicá-lo a ele um hotel mais próximo, onde ele pudesse hospedar. Aquele homem então tirou a carteira e começou a abrir para mostrar para aquela mulher alguma coisa. Ela disse: olha, eu não quero ver sua carteira, eu não quero ver o seu dinheiro. E chamou os seguranças para tirar aquele homem do hotel. Levaram aquele homem para a porta do despejo, para o fundo do hotel. E quando ele estava quase saindo, uma das camareiras que estava ali na lavanderia parou e disse: por que é que você está tratando esse homem dessa maneira? Não é assim que se trata um ser humano. Ele é ser humano igual a nós também. E o segurança então disse: eu estou cumprindo ordens, esse é o meu papel. Ela disse: então deixa ele por minha conta, porque essa porta aqui sou eu que tomo conta dela. Você é segurança lá na frente, aqui sou eu que tomo conta. Deixa ele comigo. E ela pegou aquele homem e disse: Senhor, eu sei que o senhor deve estar cansado e com fome, quem sabe precisando de um bom banho. Aguarde só um instante, que meu esposo está chegando para me buscar do trabalho, e o senhor poderá ir conosco até a nossa casa. E ela levou aquele homem até a casa dela, deu banho, deu direito de ele tomar banho, perguntou se ele queria que ela lavasse a sua roupa, passasse a sua roupa para que ele pudesse vestir, secasse a roupa e entregasse a ele. Disse: não, pode ficar tranquilo, eu estou bem. E ela disse: nós queremos que o senhor durma aqui, porque o senhor está muito cansado. E aquele homem dormiu naquela casa, na casa da camareira. No outro dia aquele homem sai e vai para o mesmo hotel. E ao chegar no hotel, mais uma vez ele é enfrentado e confrontado. Ele tira então a sua identidade e mostra: ele era o dono do hotel. E ele chamou a gerente, conversou com ela, chamou o supervisor que o havia desprezado e conversou com ele. E chamou também aquela camareira que o havia ajudado. E diz a história que ele levou ela e o marido numa área nobre da cidade e deu para eles uma casa maravilhosa, porque eles moravam numa área de periferia. E disse a ela: se você quiser, eu vou pagar para você um curso, para que você possa ser supervisora desse hotel. Às vezes, amados, aquelas pessoas que são as mais desprezadas, serão aquelas que serão mais abençoadas. Às vezes aquela pessoa que você não dá nada por conta, ela está em um nível tão superior, que depois vai te assustar. Depois vai trazer para você uma imensa decepção. Quantas vezes seremos desprezados nessa vida? Quantas vezes seremos angustiados nesta vida, como foi Lia? Quantas vezes seremos humilhados? Quantos de nós aqui já foi humilhado, rejeitado, já sofreu angústia, já sofreu decepção? Estamos de pé, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a Bíblia nos diz, para finalizar a nossa mensagem: em tudo somos angustiados, perseguidos, perplexos, desanimados, mas nunca desamparados. Nunca desamparados. E quanto mais humilhado, maior será a exaltação do Senhor na sua vida. Não tema, não se decepcione, não se tristeça com esse mundo. Quantas pessoas têm falado por aí que ficou decepcionado com a igreja e saiu da igreja? Decepcionou com um pastor qualquer, saiu da igreja. Decepcionou-se com alguém do louvor, saiu da igreja. Decepcionou-se com um diácono, saiu da igreja. Certo dia eu estava conversando com um irmão que estava afastado da igreja, e ele me disse assim: olha, sabe por que eu parei de ir na igreja? Porque um dia eu estava entrando na igreja, e um diácono chegou para mim e falou assim:
vai chover. Às vezes nós brincamos dessa maneira. E ele passou a mão nos filhos e chamou a esposa e disse: vamos embora. E o irmão falou: peraí, irmão, eu estou brincando com você. Não, vamos embora. Eu não vim de carro e não trouxe guarda-chuva. Se vai chover, eu já tenho que ir embora antes de começar o culto. E por isso ele abandonou a igreja. Quantas vezes seremos desprezados, humilhados, angustiados? Mas o Senhor é muito maior em nossas vidas. E o poder do Senhor está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aquela pessoa que foi tão humilhada, será tão exaltada. E o nome do Senhor há de ser glorificado na sua vida. Eu glorifico a Deus. Porque não era nem para eu estar aqui. Eu fui condenado à loucura. Eu fui entregue no hospital como alguém que ficaria louco, tetraplégico. Mas o Senhor cuidou da minha vida. E hoje, para a glória de Deus, eu posso exaltar o nome do Senhor, 56 anos depois dessa maldição lançada sobre a minha vida. Vamos ficar de pé e vamos falar com o Senhor. Se você alguma vez na vida foi decepcionado, essa decepção te trouxe alguma amargura, alguma tristeza, hoje é momento de você se alegrar na presença do Senhor. Saber que, independente de qualquer situação que você tenha passado, independente da circunstância que você tenha enfrentado, você hoje pode erguer as mãos para o céu e glorificar a Deus e chamá-lo de Pai, e Ele te abraça como filho. O Deus de milagres, o Deus de promessa, o Deus que faz caminhos em meio ao deserto, o Deus que abre portas onde nem tem parede, é Ele que está cuidando da sua vida, em todos os momentos e circunstâncias da sua vida. Fale com Deus agora: Senhor, em nome de Jesus nós queremos te louvar nesta noite. Nós exaltamos o teu nome, Deus, porque sabemos que grande é o teu amor conosco, grande é o teu cuidado conosco. Pai querido, nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos guardado, Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado, e tudo quanto recebemos vem do Senhor, e tudo quanto temos pertence ao Senhor, e tudo quanto fazemos, queremos fazê-lo para a glória do teu nome. E queremos em tudo nas nossas vidas exaltar e bendizer o teu nome. Livra-nos, ó Deus querido, de pecar contra o Senhor. Livra-nos, ó Deus querido, de desviar da nossa fé. Livra-nos, ó Deus querido, de deixar-nos levar pelos engodos desta vida e pelas decepções que possivelmente passamos ou que venhamos a passar. Que o Senhor seja o foco, que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja tudo nas nossas vidas. Fica conosco, Senhor, continue abençoando a tua igreja. Pai querido, e se houver algum coração amargurado, entristecido pelas decepções sofridas nesta vida, traga consolo do Senhor, traga conforto do Senhor, traga alegria do Senhor. Opera, Senhor querido, nessas vidas, nesta noite, para a glória do teu nome. Tira toda tristeza, tira toda amargura, tira toda angústia, toda preocupação, Senhor, e traga alegria, traga felicidade. Receba a vitória do Senhor na sua vida nesta noite, meu querido. Receba a unção do Senhor sobre o teu coração nesta noite. Receba o consolo do Senhor sobre a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Pastor Pedro. A paz do Senhor, irmãos, amém? A palavra amém significa assim seja. O Senhor Deus
Ele é a nossa justiça. O Senhor Deus é a sua justiça. Levante a sua mão e diga assim: amém. Deus se lembrou de Raquel e Ele vai se lembrar de você. Levante sua mão e diga amém. O Senhor ouviu Raquel, Ele vai te ouvir também. Levante sua mão e diga comigo assim: olha, amém. O Senhor Deus, que é a nossa justiça, Ele a fez fecundar. Significa que Deus realizou o maior desejo do coração dela. Então Deus vai realizar o maior desejo do teu coração. Você pode levantar a tua mão e dizer amém, porque Ele, o Senhor, é a nossa justiça. Eu quero te convidar comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje pela manhã tivemos a reunião de membros. Nós elegemos a diretoria que vai trabalhar comigo nesse ano, nessa retomada da igreja à normalidade. Quero convidar aqui à frente o vice-moderador, Jean. Vem aqui à frente. Primeiro e segundo tesoureiro, Weber, Francisco. Primeira e segunda secretária, Patrícia e Aline. Conheçam os novos integrantes da diretoria da igreja. Eles me ajudarão a tomar decisões, me ajudarão a levar essa igreja adiante, porque o Senhor é conosco. Amém? Então eu te convido para se colocar sobre os teus pés e orar comigo. Já vamos dar o encerramento. Já adoramos o Senhor. Já entregamos a Ele o nosso louvor. Estão comigo? Amém? A Patrícia está me lembrando aqui do propósito de terça-feira, às 19h30. Jejum, oração, louvor. E Deus vai fazer a vontade dEle na tua vida. Tem resposta que está travada em algum lugar. O Senhor vai liberar, vai te entregar. Então a igreja que busca, a igreja que ora, a igreja que o Senhor responde e faz prosperar. Amém? Então quero te convidar a orar comigo para essa comitiva que vai estar aqui. Eu como presidente, vice-moderador Jean, Weber como tesoureiro, Francisco como vice-tesoureiro, Patrícia, minha esposa, como secretária e a Aline como vice-secretária. Como é o Senhor que está na direção de tudo, eu te convido para levantar a tua mão, que o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Se você quiser unir a esse time para fazer 2022 ser muito melhor do que os anos que passaram, venha conosco, que o Espírito Santo de Deus está nessa casa. Pai, nós louvamos o nome do Senhor, nos entregamos a Ti para o Senhor realizar a Tua vontade em nossas vidas. Estaremos representando a igreja gloriosa do Senhor, a igreja vencedora do Senhor, a igreja que o Senhor determinou nessa terra para anunciar a Tua palavra, para declarar que o Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, é o nosso único e suficiente Salvador, e que nós vamos reinar com Ele na eternidade, mas vamos fazer a obra dele aqui na terra, onde estarmos com ele para todos sempre. Deus abençoa, Deus dessa diretoria, abençoa os irmãos que ainda vão se unir a nós, para que o ano que vai surgir, 2022, seja muito melhor do que os anos que passaram, e o nome do Senhor seja engrandecido para todos sempre. Assim nós abençoamos essa diretoria, no nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Pode ficar aí, já vou encerrar. Espera um minutinho. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deixa eu dar mais um aviso aqui. O nosso grupo da IBM, ele vai ser fechado hoje. Vai ser encerrado hoje, vai abrir um novo grupo, para uma nova etapa. Então, se você quiser participar desse grupo, dê o seu nome para a Patrícia, né, e vamos seguir, porque o Senhor é contigo. Fala para quem está do teu lado e diga assim: o Senhor é contigo, Ele vai te abençoar, fica firme, e venha cantar o hino da vitória, em nome de Jesus.
Irmãos, paz, Senhor. O grupo oficial da igreja, nós vamos estar postando, comunicando, né, esse fechamento. Por quê? Tem muitos membros, às vezes, ou pessoas que já saíram, que às vezes se encontram no grupo, ou às vezes pessoas que não querem ficar no grupo, né? Então, nós vamos dar baixa no grupo. Amanhã, né, que a gente vai deixar todo mundo visualizar o aviso, e aí nós vamos retomar o grupo oficial novamente. Por quê também? Nós vamos começar o propósito de 21 dias. E nós vamos usar este grupo oficial para esse propósito também. Então, às vezes, pessoas que, não quero participar do propósito, não quero ter o devocional, não quero, né, meu celular não está aguentando, alguma coisa assim. Então, ninguém fica constrangido. Então, se vocês quiserem fazer parte do grupo oficial da igreja, vocês vão mandar um oi para mim e falar, Patrícia, quero. Patrícia, quero. Então, nós vamos colocar novamente o grupo para funcionar para terça-feira, já pela manhã, nós já vamos entrar com 21 dias de propósito, toda a igreja. Amém? Amém? Faça assim com a tua mão. Pai, nós te agradecemos pelo louvor, pela palavra, pela tua presença, pois sabemos que a tua fidelidade dura para sempre. Esteja conosco, Deus, no final desse dia, nessa semana, no feriado, e nos abençoe com a tua presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não somente hoje, não somente agora, mas todos os dias, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fecha a tua mão, guarda no teu coração, diga amém. Joga comigo a mão para o alto e diga, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.